E aí, gente, Renaissance aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar da terceira parte sobre filosofia da física. Então, pode ver que eu faço agora do Schrödinger, né? Cada um eu coloco físico famoso, né? E hoje, ainda no livro que a gente está usando como base de filosofia da física, a gente vai falar sobre vários teoremas, né? Então, eu vou começar com um que também é citado no livro várias vezes, que é chamado de Stone Theorem, o teorema de Stone, né? Vou fazer aqui de novo. Então, Stone Theorem é o nome do cara, né? Associado a esse teorema. Ele é muito simples, na verdade. Na física, especificamente na quântica, a gente tem uma coisa chamada evolução unitária, né? Então, dada por U de T, que é uma relação temporal da evolução de um Hamiltoniano. E isso vai ser dado em cada partícula por E elevado a I de T e A, em que A é chamado de operador adjunto. Então, é o operador que vai ser usado para você descrever esse sistema, como eigenvalhos, etc. Adjunto. E você tem aqui, que eu vou colocar lá em azul, que é chamado de operador unitário, para descrever a evolução ao longo do tempo desse sistema. Então, operador unitário. Então, o teorema de Stone, ele generaliza o fato que você tem uma relação bionívoca, né, entre operadores unitários e operadores adjuntos. Bionívoca. Te permite usar ambos, né, nesse contexto. Então, isso aqui é como se fosse, tipo, o básico associado à evolução de Hamiltoniano nesse contexto. E esse teorema basicamente generaliza algo que é extremamente importante para isso, para evoluções unitárias. Então, o teorema de Stone. Então, tem vários desses teoremas, eles são basicamente generalizações que vão ser úteis para vários contextos, né? Outra generalização útil, né, é chamada de teorema de Pyron, que é um isomorfismo, né? Então, vou pôr aqui Pyron's Theorem, ou teorema de Pyron, normal é Pyron Theorem. E esse daqui, ele é um pouco diferente, né? Ele diz que em Quantum Logic, né, ou então ele diz que se você tiver, vou colocar em inglês, é associado a von Neumann-Birkhoff, isso daqui, né? Von Neumann e o Birkhoff, em relação aos primeiros papers sobre Quantum Logic, né? E o Birkhoff. Tem um paper deles que introduz o tema, embora eles erraram alguns pontos, né? Mas tem aqui Quantum Logic. A lógica quântica ela é diferente da clássica, né? Por quê? Eu vou deixar aqui em outra cor. Você tem. Ela não, é não distributiva. Não distributive. Não distributiva. Ou seja, diferente da clássica, da lógica clássica, que é distributiva, né? Não distributiva. Você tem que ela é não clássica, né? Ela tem operadores que não funcionam da mesma forma, né? Não clássico ou não clássica. E elas são ortogonais, né? Porque os estados de operadores aqui quânticos, eles são ortogonais um ao outro, né? Então A é ortogonal a B, e coisas do tipo. Em relação aos spins de partículas, né? Rotação de partículas. Como fótons, né? Pra cima, pra baixo, etc. Sempre vai ser o contrário do outro. Então, é não clássica e ortogonal. Ortogonal. E você vai ter também operadores não comutativos, né?
Então também é não comutativa. Não comutativa e não abeliana por conta disso. Então você tem esses termos, né? Que vão fazer a lógica quântica, né? Operadores quânticos. E o que o teorema de Python diz? Ele diz que tem um isomorfismo, que eu já vou explicar, entre a lógica associada à física quântica e um espaço vetorial de números reais, né? Então, um espaço que eu vou chamar de V, vetorial, vetorial, representado em números reais e também números complexos, né? Então, esse símbolo significa E, números complexos. Números reais, eles são basicamente o que é usado na física. Que é estanques pitagóricos, né? Pra quem viu algumas aulas do curso que eu dei na semana passada. Hoje eu vou continuar ainda, né? Sobre filosofia, história da filosofia, né? Os pitagóricos acreditavam que, na verdade, os números racionais, é o que representava o universo, etc. Mas, na verdade, são os números reais que eles desacreditavam que representam mesmo, né? Normalmente, tudo que a gente vai ver aqui, todos os teoremas aqui, eles envolvem números reais e números complexos. Por que números complexos? Porque você tem a noção de número complexo para representar relações tetradimensionais no cartesiano, de certa forma, é, em relações de simetria. Então, pode, por exemplo, fazer rotações entre objetos. Eu vou só dar um exemplo, né? Na teoria dos grupos, pode representar, através de números complexos, rotações de objetos. Então, por exemplo, tem um objeto, e aqui eu quero fazer uma rotação nele. Vamos supor que ele fique assim, por exemplo. Ou assim. Então, você pode representar isso algebricamente e simetricamente, né? Porque você não mudou as formas, os lados desse objeto. É um cubo, né? Você apenas é, fez uma questão de rotacionar ele, né? Na física isso daqui é muito importante. O livro que está na descrição ele fala muito sobre isso, né? Sobre teoria dos grupos, como é importante na física. Tema de Noether, enfim. É extremamente importante, obviamente. Então, o teorema de Python, ele diz que tem existe existe um conjunto de fórmulas atômicas, né? Pra quem gosta de lógica, né? Existe, existe um conjunto de fórmulas atômicas que eu vou chamar de Φ e AT, fórmulas atômicas, tal que você tenha uma composição consistente de lógica quântica aqui. Obviamente tem o teorema da curva de Gödel, etc. Mas daqui ele vai ser consistente. Na ordinal, tá? Daqui eu só coloquei valor, mas eu quero significar com esse valor consistência, tá? Então, aqui eu tô usando esse valor aqui como consistência. Então você consegue fazer um conjunto de fórmulas atômicas que permite você gerar uma lógica quântica. Daí que fala o Von Neumann Birkhoff e depois o David Ritz Finkelstein, né? D.R. Finkelstein também fala que estão criticando o Von Neumann em alguns aspectos. O David Finkelstein. E você consegue trazer isso para um campo vetorial de números reais complexos. Então tudo que a gente vai tratar aqui vai ser números reais complexos nessa relação, né? Isso é muito importante, né? Porque sem isso, como. Isso aqui é tipo básico, né? Se você não tem isso, como que você vai representar as coisas de forma correta? E tem outro teorema que vai. Além disso, né? Ele vai compor ainda mais essa questão, né? A gente já vai ver. Então, agora a gente vai pro teorema de Soler, né? Que também tem a ver com tudo que a gente já viu. Eu acho que eu assento no E. Então, Solar Theorem.
Então, o teorema de Euler ele vai dizer que o espaço fatorial em números reais, vamos colocar aqui, um, vou chamar de VET também, um espaço vetorial, né? Um VET, em números reais e números complexos, ortonormal, e é ortonormal porque você tem essa questão da ortogonalidade no entanglement, por exemplo, da física quântica, né? De pares e pé, por exemplo, que eu já falei na última aula. Então é tudo ortonormal, é tudo ortogonal em relação a propriedades nesse contexto da física quântica, né? Então, você tem o espaço ortonormal, né? Até a lógica é assim, então é ortonormal, diferente da lógica clássica, que isso não tem nada a ver. No espaço ortonormal, e em lattice, né? Também é quantum lógica assume que isso daqui também é em lattice. Lattice é esse daqui, tá? Você vai ter, por exemplo, vamos supor que eu tô falando de operador A e B. Então eu tenho operador A, operador B, e eles estão em entanglement aqui. Eles estão em entrelaçamento quântico entre eles. Na parte de hardware, computação quântica, de processador, é muito usada essa questão, né? Então você tem operadores aqui que vão funcionar em lattice. Lattice é a forma que isso é feito geometricamente, né? Então na parte de processador, né? Computação quântica, isso daqui é muito importante. Em lattice, né? Computação quântica em lattice. Isso vem primeiro da teoria de quantum lógica, né? Então primeiro você tem que ter a teoria para depois você fazer alguma coisa nesse contexto, né? Senão não consegue fazer nada. Então o espaço vetorial ortonormal em lattice deve ser representado por um Hilbert space. Aqui é um caso que é necessário, né? Deve ser representado em Hilbert space. Eu não sei como coloco o símbolo de Hilbert space, mas eu vou colocar H space. Então você tem que representar isso no espaço de Hilbert, que é um espaço que permite certas funções acontecerem no contexto matricial também. Então, basicamente é isso. Tem várias formas de espaço que são usadas na física quântica, né? Espaço de Hilbert, Hamiltonianos. A gente vai ver agora espaço de Banach. Eu não vou entrar com detalhes nessa questão. Basicamente, um espaço de Banach de Hilbert são. Basicamente, pensa no ambiente que você pode fazer certas operações aritméticas com certas regras. Então, por exemplo, nesse espaço de Hilbert, você tem a regra que ele tem que ser ortonormal. E ele está representado em números reais e complexos. Que é um espaço vetorial. Vai ter certas operações de multiplicação, divisão e etc. Então, você basicamente vai definir certas operações que podem acontecer nesse contexto. As regras, né? Como se fosse um mundo hipotético que você cria as regras como pode acontecer nesse mundo hipotético. Nesse caso, parte matemática, né? Então a gente já viu o teorema de Stone, que fala sobre operadores unitários de adjuntos e a relação entre eles. O teorema de Byron, que fala sobre fórmulas atômicas em lógica quântica, poderem ser representados no espaço vetorial de números reais e complexos, né? Então, relatividade geral, especial, é, teoria de campos, tudo vai ser representado dessa forma. E aí você tem o teorema de Soler, sei lá, tem um espaço vetorial nesse contexto de números reais e complexos. É ortonormal em lattice, que no caso da física quântica, né? Você pode representar isso no Hilbert Space. E agora a gente vai para outro, né? Que eu vou escolher uma cor aqui diferente. Que é o teorema de Landsman. Então, Landsman Theorem. Nome de anime. O que é esse teorema de Landsman? Ele basicamente vai dizer que vai ter uma C-álgebra, que eu vou explicar, é, nesse contexto que pode ser aplicada de forma não comutativa e não abeliana, nesse contexto de física quântica, né? Do contexto de uma álgebra de Banach, então, de Banach, que eu acabei de citar, né?
Então você tem um que é chamado de C-álgebra, e tem que ter esse asterisco. Esse asterisco significa que ela é involutiva. E isso, e que é involutiva? Ela é não comutativa e por isso não abeliana, né? Então, por exemplo, A vezes B não vai ser igual a B vezes A nesse contexto. Ortonormal, né? Então você vai ter uma C-álgebra. Cara, o tanto de tipos de álgebra que tem na física é um negócio de maluco, né? Mas enfim. Tem sigma, álgebra, tem um negócio louco, mas enfim. E ela é considerada intuicionista, né? Aí vem da parte de Brouwer, de intuicionismo no matemático. Muitos criticam, eu falei sobre o Peirce, né? Sobre filosofia da matemática nessa questão. Eu, pessoalmente, eu gosto da parte mais intuicionista, né? Mas essa C-álgebra, ela é naturalmente intuicionista, né? Você tem... É... Não é que ela não é rigorosa, né? Mas é uma questão... Ela tem definições, mas, enfim. Então, isso daqui é dentro de um espaço de Banach também. É um Banach Space. Não vou entrar em detalhes. Em que você vai ter permitido uma álgebra de Banach. Outra álgebra aí. Então, uma álgebra que tem certas operações aritméticas, não comutativas nesse caso, não abelianas. Então, a álgebra de Banach. A álgebra de Banach funciona no Banach Space, né? E aí, você vai ter, por exemplo, uma generalização que o double norm, uma relação quadrática expansiva de x asterisco menos x ser igual a o double norm de x ao quadrado. E o grande ponto é que isso daqui é extremamente importante, porque é, você pode representar dentro desse Bridge Space, agora também usando o Banach Space, que ambos eles estão... Esses espaços, eles estão matematicamente conjuntos, né? Então ele pode fazer operações entre eles, de certa forma. Então um é um subset do outro, né? E basicamente você tem certas operações com essa álgebra podem tão importantes do ponto de vista prático aqui, para você fazer questões nesse tipo de física, né? Então, que é não comutativa e não abeliana. Então é um tipo de álgebra no espaço ortonormal que é de números reais e complexos em látice. E essa é a forma de representar isso, né? É o teorema de Landsman. Então, já viu o teorema de Stone, Pyron, Solar e Landsman. E agora a gente vai para outro teorema. E é o teorema de Gleason. Vamos para o Gleason primeiro. Então, o teorema de Gleason, um pouquinho mais difícil de entender, tá? Então, o teorema de Gleason, ou Gleason's Theorem. Gleason's Theorem. E basicamente vai dizer que para um estado quântico ρ é representado por uma projeção de operador P, tal que a probabilidade é o trace de ρP. Então agora eu vou colocar aqui, né? Primeiro, o que é ρ? Ρ é o estado de densidade para um sistema. Então, de novo, princípio da síntese de Heisenberg, né? Você não consegue saber posição e momento da partícula simultaneamente. Ou merda, não consegue saber posição e momento da partícula simultaneamente. Vamos ver se eu lembro aqui. Então, basicamente, tem uma coisa chamada ρ, que é uma função de probabilidade e densidade, né? Então, probabilidade de densidade. Em que ela tem o princípio da síntese de Heisenberg rolando. Então, você não tem certeza da posição e momento da partícula como na física clássica. O momento seja se não massa vezes velocidade, tá? Vezes A. MA, vai. Eu vi um short do cara no YouTube falando que tem que multiplicar assim, né? Pra ter aura, né? Eu tô
Não vou colocar nem ponto, nem nada que assim você multiplica com aura. Então você tem uma probabilidade de densidade, a posição e momento da partícula. Então você tem um espectro da possível posição e momento da partícula ao longo do tempo. Então você vai ter para um estado puro, que não é mixo no caso, né? Para um estado quântico G, para G ser um estado quântico, G não, perdão, ρ, você tem que ρ é representado por uma projeção. Você perninha que ρ tem som de R. É, tem som de R assim, ρ, no grego. Ele é representado por uma projeção. Aí vai pra teoria da projeção que eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas é por um operador P, que por uma projeção, né? Por uma projeção. Tal que você tem a probabilidade de trace, ρ, que é a probabilidade de densidade, e esse operador de projeção. Então ele está conectando agora, de forma diferente dos outros teoremas, uma. Um contexto da matemática de teorias associadas à projeção, né? Eu acho que é geometria de projeção. Projective Geometry, né? Em que você tem um estado puro, tal que ρ de igual a função de onda e o complexo conjugado dela. Então você tem aqui essa função de onda, né? No geral. E para de pé poderia ser, por exemplo. E aí você tem uma generalização aqui da regra de Born. Você tem aqui P, que é a projeção desse operador. Da amplitude. Então você tem uma amplitude quadrática. Então isso aqui é amplitude da regra de Born. Então a amplitude quadrática da existência de Heisenberg, da posição e momento da partícula. Ou seja, esse teorema diz que eu posso representar, usando uma probabilidade de densidade. Isso aqui é a base da física quântica, por sinal. Eu posso representar uma projeção em que eu consigo o trace, ou seja, os elementos diagonais de uma matriz, que é os eigenvalues, né? No fim, tu quer os eigenvalues. Que vão ser. Eu só vou dar um exemplo, né? Um, dois, três. Isso aqui é uma matriz. O trace dessa matriz vai ser os elementos da diagonal, ou seja, um mais 2 mais 3. Então aqui você vai pegar o trace, só que de uma probabilidade de densidade de momento e posição da partícula. Então você pode, por mais que o princípio da certeza de Heisenberg exista, representar pela probabilidade de densidade ρ uma projeção de amplitude. Eu não sei onde está a partícula, a posição dela ao longo do tempo. O princípio da certeza de Heisenberg. Mas, ao menos, eu posso representar a amplitude disso. Então, isso aqui ele é um teorema que ajuda também na regra de Born. Meio que representa a regra de Born. Essa amplitude e a de Born vai dando, que a gente viu na última aula. Amplitude e probabilidade de uma probabilidade de densidade, né? De uma do estado quântico. Esse teorema é muito importante também. O que também leva a nós lembrarmos do teorema de. Teorema não, da entropia de von Neumann, né? Que é o trace de rho log rho. Também a probabilidade de densidade, né? No caso, a entropia desse sistema. Aqui você tem a amplitude de probabilidade, com o P como uma projeção dela. Não vai ser uma relação certeza, vai ser uma projeção incerta sobre a posição e momento da partícula. Pelo princípio da certeza de Heisenberg. Mas essa posição é válida, né? É isso que o teorema diz. Na prática, né? Pelo menos vou fazer embaixo agora aqui. O em verde agora.
Vamos pro teorema de Everest. Meio um pouco mais complicado, né? Em Eu acho que é Einfestirn. Eu devo ter notado errado. Também tá no livro que tá na descrição. Para um vetor, para todos os vetores, psi em L ao quadrado, no espaço de números reais, elevados a n, né? N dimensões de números reais, você apresenta tudo como números reais pelo teorema de Soler, etc, né? Byron. Você tem um domínio que constante de Planck, porque de J, né? Esse J vai ser o índice, tal que você tem x de J, né? E também a derivada potencial disso, de x. De xj. Então, xj vai ser um operador para você entender esse sistema. É um índice. Aí você vai ter, dadas essas questões, tem massa m, que eu creio que é massa total. A derivada disso ao longo do tempo, né? A massa. E você vai ter esse operador. Então, isso vai ser um operador que vai ajudar nessa questão. Ao longo do tempo t. E isso vai ser igual a menos a derivada desse potencial das equações de Hamilton por delta de xj. Então esse operador x elevado a j, ele vai permitir uma relação hamiltoniana de operações físicas, né? Nesse contexto representado em números reais. É, sendo uma generalização também. Eu vou pegar aqui a definição, porque referência. Vamos ver se eu tenho uma definição melhor aqui. É, o que tá claro aqui, porque essa relação ela tem a associação com a própria parte do Hamiltoniano, né? Então, o ponto em si, né? É que você tem, estilo lagrangiano também, uma representação clássica de operadores no contexto quântico, né? O lagrangiano faz a mesma coisa, o Dirac, né? Então, eu tenho um paper do Dirac, né? Que ele fala sobre isso, né? O lagrangiano, né? Lagrangiano, Dirac. Em que basicamente ele representa. Obviamente o Hamiltoniano é melhor, tá? Mas representa com equações clássicas propriedades da física quântica, né? Então você pode usar coisas da física clássica para forma correta, operar coisas na física quântica sem ter problemas. Então você tem você pode representar coisas pela clássica quântica, né? Então, é, então não tem totalmente algo díspare, né? De ambas físicas, né? Na prática, né? Acho que isso ficou claro para mim no Lagrangiano de Dirac, principalmente. Esse teorema de Everest, ele também, no fim, tem a ver, né? No caso, a gente está vendo uma representação hamiltoniana disso, né? Esse V de x é o potencial desse contexto. Então você tem a relação da massa do corpo e um conjunto de números reais para representar essa mudança, a evolução desse sistema hamiltoniano. Mas é interessante, né? Você está representando isso em números reais, com operadores quânticos, e você está usando equações clássicas para falar sobre isso, né? Então, basicamente é uma, uma forma, né, de você representar algo na quântica clássica, né? Então, esse é o ponto, né? Uma correspondência entre ambos. Especialmente você fica mais claro no Lagrangiano do Dirac. Então, acho que quando você vê o Lagrangiano do Dirac, você já vê que, cara, deve ter muitas coisas na clássica que você consegue apresentar a quântica com a clássica só. Então por isso que, normalmente, quando alguém estuda só quântica, né?
Porque, tipo, eu comecei a estudar física pela física quântica porque eu comecei pelo ponto computação quântica. Eu não tinha nenhum interesse em estudar física. A única razão que eu comecei a fazer curso sobre, há uns anos atrás, foi porque eu tava fazendo curso de computação quântica e eu não tava entendendo nada, né? Aí os professores falaram, não, você não precisa necessariamente aprender física pra entender isso aqui, mas eu estava tendo dificuldade, né? Então, na minha opinião, você tem que aprender física clássica e quântica pra aprender computação quântica. Porque senão em muitas coisas você vai penar, você não vai conseguir entender. Os caras já assumem que você sabe, você tem que saber certas coisas a priori, mas é difícil. Então, na minha opinião, você tem que saber ambas. E aí você consegue ser mais eficiente, né? Então, tem caras como Scott Armstrong, que não é físico, mais de computação quântica, mas mais ciência da computação. Mas ele, é, mais que, por exemplo, ele não vai falar sobre teoria de campos, né? O próprio Scott Armstrong vai falar, cara, eu não manjo sobre teoria dos campos, mas sobre várias coisas na física quântica no geral, sim, né? Então, é, alguém que estuda computação quântica tem que aprender ambos, na minha opinião, né? E esse é um ponto importante do Lagrangiano de Dirac e o teorema de Einstein em relação a essa relação da clássica e quântica. Tem uma parte do livro que vai falar sobre a principal proposição da relatividade, né? Aqui eu só vou deixar em ato, né? Ele vai dizer: as leis da física são invariantes com respeito às transformações de Lorentz, que são as transformações base aí da relatividade inicial e especial. Einstein usou das equações de Lorentz para isso. Para um sistema inercial para outro, né? Que é chamado de relatividade de pontos de referência, né? Na relatividade você tem pontos de referência. Então, o tempo de um corpo para outro ele depende do ponto de referência, ou seja, de onde o corpo está em relação ao outro. Então, o tempo aqui onde eu estou fisicamente com o relógio atômico vai ser diferente aqui do que num satélite, porque ou no alto de uma montanha. O tempo é relativo entre a posição do corpo do agente e de outro corpo em relação a ele. Então, o que é tempo, né? Tempo é uma relação de é, espacial e de onde o objeto está, de posição do objeto. Então, é uma relação espacial e onde o objeto está nesse espaço. E a noção de tempo é a condição de mudança desse agente, né? E do ambiente dele ao redor, que é o espaço em si, que a gente vai chamar de tempo, né? Então, ele é uma trajetória unilateral, ele só vai pra frente, né? Ele não volta, mas ainda assim tem distorções relativas à posição de agentes entre si. Então, por exemplo, um relógio atômico no nível do mar e um relógio atômico no alto do Monte Everest, eles vão ter marcações diferentes e um satélite, porque a posição entre eles é diferente. E a noção de passagem de tempo e espaço para eles vai ser diferente. E você tem, obviamente, efeitos gravitacionais que dependem e aplicam isso. Então, é, a teoria da gravitação, obviamente, é importante no contexto da relatividade geral, no contexto de satélites e tal. Então, o relógio atômico, ele tem essa relação, uma medição mais precisa, em que você pode ver que em diferentes pontos de referência em relação a gente, você tem uma... O tempo passa mais lento ou mais rápido. Então é isso que... Mas o ponto dessa proposição que é feita no livro, né, é que essa invariância das transformações de Lorentz diz que você tem um grupo simétrico na física associado à relatividade, à conservação de energia, à relatividade geral e à simetria nesse contexto, né? Que vai também pro chamado princípio de Curry, né? Vou colocar aqui, é só em ato aqui. Curry Principle, da Marie Curie, né? Mulher na física. Curry Principle. Não é Stephen Curry não, tá? Basicamente diz sobre simetrias na física de sólidos, né? Como por exemplo em cristais. É, e ela diz, né? Tá no livro que tá na descrição, sobre como a dissimetria
causal de objetos cria simetria em sólidos, né? Então, tem dissimetria, do ponto de vista morfogênico, né? Causando simetria, né? Na física, né? Eu acredito em Deus, né? Eu acredito que, por várias razões, a própria simetria e questões da própria forma que a química existe, se algumas coisas fossem diferentes em relação a como as bondes de elementos químicos, né? Não sei como traduz bond, mas é, as ligações covalentes na química, forças de Van der Waals, se algumas coisas fossem diferentes, você não teria um ser humano, né? Você não teria as coisas funcionando no geral. Então eu creio que tem o que chamar de fine tuning na física, né? E obviamente um cético pode usar pra negar Deus, mas eu uso pra afirmar Deus, né? Você tem sistemas que naturalmente são tão bem realizados, né? E demonstram, na minha opinião, né? Uma mente por trás, uma mente divina por trás da criação. Hebreus 11:1, né? Diz, né? Que pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E é isso que eu acredito. O que não tá para nada isso da física. E você vai ler os mesmos livros, os mesmos artigos, estudar as mesmas equações. No fim, estudar física e ser cristão não vai mudar nada na sua vida. Na prática, né? Do ponto de vista, tô falando mais acadêmico, né? Ah, aí você tem uma coisa que o Bohr vai dizer, que isso tá na última aula, né? Que é sobre essa equação aqui, né? Uma palestra que ele deu. E ao quadrado por HC. Constante de Planck e velocidade da luz. Vou fazer maior isso aqui. Basicamente, ele vai dizer que as pessoas, elas acham que a mecânica clássica, né? Limita a computação quântica quando H vai até zero. É a constante de Planck nesse contexto. E que esse é um problema, porque na verdade H é o denominador dessa função. Então, você tem a relação aqui de energia e de constante de Planck, etc. E você tem uma questão até filosófica, né? Associada a quando a relação de H até zero, né? E é basicamente comparado com a versão clássica, que é de N indo até o infinito, né? Então, basicamente, qual que é o debate filosófico aqui? É a noção de que de diferenciação entre a física clássica e a quântica, em que você tenta separar antes, ambos, né? Em que a clássica limita um lado e a quântica limita a clássica, né? Porque na verdade não necessariamente isso é verdade. Você tem, em vez de você separar ambos esses limites, você deveria juntar eles, que é chamado de princípio da complementaridade de Bohr. Então, princípio da complementaridade. Ele diz que, não só do ponto de vista orbital, tá? Do ponto de vista de é, ah, relações físicas, espaciais, geométricas, orbitais, né? Em relação a campos descrevidos de forma clássica, newtoniana, de forma relativística, de forma quântica. Eles não, eles não se, eles não é a quântica versus a clássica. Não existe isso para Bohr. Eles se complementam, né? Então, o que a clássica não pode representar, relativisticamente, você tem a relatividade aqui geral, por exemplo, que a relatividade geral não consegue representar, a quântica complementa. Obviamente a gente não tem uma teoria de quantum gravity no momento. Tem duas opções, que é a teoria das cordas de loop e quantum gravity, né? O Carlos Rovelli, nesse livro que está na descrição, que é um físico famoso, escreveu alguns livros também mais gerais, né, populares, sobre física. Ele fala dessa questão, né, que você ainda tem a teoria das cordas e
Loop Quantum Gravity, uma treta que não foi resolvida, né? Qual tá certo e tal, uma quantização da gravidade. Mas você. É errado você dizer que uma está versus a outra, uma anula a outra, através desses limites. O Bohr diz que esse H, o de Planck, ele é um denominador dessa relação. Ele não está na parte de cima, ele é um denominador. Ou seja, ele não cria as condições, é, controle dessa equação. Então, sendo um denominador, sendo H um denominador, o ponto dele é o princípio da complementariedade, né? O livro também diz algo que eu não sabia, né? Porque lendo esse princípio da complementariedade da própria boca do Bohr, eu pensei que era uma coisa mais orbital, né? Mas na verdade eles dizem que é mais associado à radiação, né? Eu não sei confirmar isso, mas tenho que ler mais coisas que eu não li ainda do Bohr. Vai mais pra filosofia, né? O Bohr entra numa parte de filosofia que é mais associada a essa questão. Então, o princípio da complementaridade, né? Você não só a relatividade geral, mas o próprio Lagrangiano de Dirac, etc. E você tem outras representações clássicas da quântica, etc. Você tem complementaridade entre ambos. E isso na minha opinião, é algo importante, né? Um complementa o outro, não é que um é independente do outro. A clássica complementa a quântica e obviamente você tem que saber ambas, né? Então você não sabendo uma das outras, você vai ter problemas. Vários problemas em relação a entender sobre física, né? Tem também outras coisas aqui que eu já vou citar. Então eu vou pegar aqui até agora tudo que a gente já viu. A gente viu o teorema de Stone, o teorema de Pyron, o teorema de Enfresh, Lagrangiano de Dirac, o teorema de Soler, o teorema do Landsman, o teorema do Gleason, o princípio da complementaridade de Born. E é isso, por enquanto, né? E aí você tem outra coisa que é chamada o teorema. Teorema hoje, né? Chamado teorema CBH. Teorema de caracterização CBH. Ou CBH, Characterization Theorem. Vou colocar só assim pra... Tô de mouse aqui. Esse teorema é muito importante. Eu só vou discutir as implicações dele. Também tá no livro aqui na descrição. Isso aqui é associado também mais à computação quântica. Ele diz que três coisas, né? Ele generaliza o fato de que comunicação superlúmica é impossível, né? Então, comunicação superlúmica mais alta do que a luz violando a relatividade é impossível. Outro ponto. Coloquei dois primeiro, né? Outro ponto que ele diz é que é, informação contendo um estado não conhecido é impossível, né? Então você tem broadcast, né, o termo, passar informação de estados não conhecidos, não representados ainda, é, é impossível. Ou seja, você tem uma imperfeição na própria comunicação quântica, né? Na vai para quantum key distribution, né? Você quer, por exemplo, mandar a foto de um gatinho usando só a computação quântica, né? Você tem um limite nela em relação a que você pode transmitir. Você pode transmitir estados conhecidos experimentalmente durante essa comunicação. Então você tem que saber esses estados antes.
E também não tem um que chama de Bitme Commitment condicionalmente seguro, né? Então não nenhum no bit commitment. Vou fazer direito aqui. Bit commitment. Então, comunicação mais rápida do que a luz usando quântico é impossível. Você tem estados tem imperfeições associadas à comunicação nesse contexto, ao broadcast. Chama de no broadcasting theorem também, é um limite. E na segurança desse contexto também de passagem de informação, você tem o bit commitment, ele não é condicionalmente seguro, né? Então, esse é um ponto relevante. É o teorema de caracterização de CBH. Então, todos esses teoremas eles são relevantes, né? Agora, eu quero falar um pouco sobre outra questão. No fim do livro, ele fala sobre ainda mais filosofia. E eu vou colocar alguns pontos, né? Essa parte é do George F. Ellis, né? George, um dos autores do livro, né? Filosofia da Física. Tá na descrição. Ellis. Então ele fala, por exemplo, que ele fala algumas perguntas, né? Que o universo não necessariamente pode ser representado por experimentação no sentido físico, né? Você não pode, por exemplo, falar sobre a teoria do Big Bang experimentalmente do ponto de vista mais claro possível. Ou seja, não pode regredir ao ponto de você realmente testar isso. Então, tem coisas na cosmologia que você não pode testar. Então, você tem problemas cosmológicos aqui, né? Então, problema da experimentação, eu coloquei PR, problema da experimentação ou de experimentos. É difícil aqui. Problemas de experimentos. Experiments na cosmologia. Outra coisa que ele fala é que a teoria de many worlds, né, do Everett não tem lógica, e mesmo no contexto de probabilidade. A many worlds theory, eu mostrei lá que você pode ter uma árvore binária de probabilidade, N mundos no universo. É uma besteira, né? Many worlds é infalsificável, né? Então é falha, vou colocar aqui. Ele vai falar que as leis da física não podem ser igualmente aplicadas para todos os objetos físicos. É o limite das leis da física. Das leis da física. Por exemplo, constantes não são exatamente constantes, sabia? O próprio Feynman diz isso, em certa hora. Como assim constante? A constante gravitacional, sabia que ela não é exatamente sempre a mesma? Dependendo do contexto. Constantes são aproximações da física. Elas não são números absolutos. São aproximações dependendo do contexto. Elas não são o mesmo valor. Qualquer constante. Obviamente a aproximação ela cada vez mais eficiente. A própria constante gravitacional ela foi melhorada ao longo do tempo, mas essas constantes elas são aproximações matemáticas. Outra coisa, probabilidade na cosmologia pode não ter valores verdadeiros em diferentes objetos. São problemas. É, probabilidade na cosmologia, né? Cosmologia. Você tem também outras questões também. Que diz que a realidade ela não pode ser refletida nem metafisicamente,
nem apenas em modelos teóricos, né? Sem ter uma informação imperfeita ou imperfeita, ou entendimento perfeito da realidade. Ou seja, por mais que nós podemos representar, usando a física, tem até o paper do Wigner, né? Sobre efeito não the unreasonable effectiveness of mathematics on the natural science, né? Como o efeito da física, ele fala de Newton, ele fala de todas as coisas possíveis e imagináveis, como a matemática na física deu certo. Só que tem coisas que a gente tem noções incompletas disso. É óbvio, né? O objetivo é melhorar, né? Completas e parciais, né? Em que a gente tem sempre uma ignorância sobre fatos na cosmologia, né? Da realidade das coisas, né? Também tem, por exemplo, algumas questões que eu achei interessante. Ele falou que a galáxia mais próxima de nós está a 10 elevado a 6 anos-luz. Anos-luz. Ou dos 10 elevado a 24 centímetros. Galáxia mais próxima. Ele fala que o universo observável é de 10 elevado a 10 anos-luz. Alguém pode me corrigir se ele estiver errado, né? Pegando a notação do próprio autor, George Ellis ali. Que o tamanho da Terra é de 10 elevado a 9 centímetros. Você vê a comparação do tamanho da Terra. E, no caso aqui, o do universo vai ser 10 elevado a 28 centímetros. Que é coisa pra caramba, tá? Parece pouco, mas é coisa pra caramba. Então você vê quanto que a gente não consegue observar do ponto de vista prático. O universo tem os novos telescópios e tal, James Webb, etc. Mas no fim, ele tem uma informação, nos dá informação imparcial sobre o universo. Ele fala também sobre o princípio antrópico fraco e forte. O fraco é que a existência de vida no universo é possível. E o forte, que ela é necessária, né? Tem questões associadas a isso. Ele fala, por exemplo, da dependência da química no princípio de exclusão de Pauli. Sem isso, é impossível química, né? Pauli, exclusion principle. Sobre o tanto de elétrons numa órbita, né? Principle. Sem isso, basicamente, não teria química. Sobre como isso nos faz pensar, né? Sobre por quê. Pelo menos pra mim, né? Por que as pessoas não acreditam em Deus, né? Pelo menos pra mim, né? Não o autor. O autor não. Eu, no caso, não. As pessoas olham pra tudo isso, né? E não acreditam que existe Deus, né? Pelo fato de a gente ter algo tão perfeito, né? Em relação a é, mudanças pequenas em relação à cosmologia, em relação a propriedades químicas, em relação a questões na parte quântica, né? E etc. Que pequenas mudanças poderiam fazer tudo se desfazer, né? De que como isso não prova o fato óbvio, né? De Romanos 11, 1, não, Romanos 1, 20 em diante, da existência de Deus, né? Então, basicamente era isso. Creio que o ponto em si é que todos esses teoremas são importantes para a gente entender mais sobre tanto quântica, computação quântica como física quântica em geral. E tem vários debates filosóficos associados a tudo isso. Mas para falar sobre isso, você precisa ter conhecimento na física e matemática também, né? Então era isso. Até o próximo episódio.